E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de React.js e hoje a gente vai falar sobre o JSX, ou, falando mais abrasileirado, JSX. E eu já estou com o nosso projeto do Olá Mundo aqui aberto, abri ele pelo CMD e eu vou digitar aqui o que seria o JSX, o JSX, vou falar assim para ficar mais fácil. Basicamente o JSX, vamos poder dizer que ele é algo bem semelhante ao HTML. Então eu vou criar aqui um exemplo para vocês terem uma noção de mais ou menos como ele se comporta. Então eu vou criar uma constante, já utilizando o padrão do ES6 aqui fora. E essa constante eu vou chamar de elemento, e dentro desse elemento eu vou botar uma tag h1 e escrever aqui Olá Mundo. E basicamente isso é o JSX, porque ele parece muito com o HTML, mas ele não é. Ele é uma sintaxe JavaScript que a gente vai poder utilizar para dar forma aos nossos sites. Mas a gente não pode se enganar, eu estou tentando focar nisso. Apesar de parecer HTML, ele não é. E ele aceita todo o poder JavaScript que a gente normalmente utiliza. Aí vocês devem se perguntar, qual que é a ideia de se utilizar o JSX? É que basicamente, em vez de ter diversos arquivos separados no nosso código HTML e depois a gente ter que criar um arquivo JavaScript e depois ainda criar o CSS, utilizando o JSX para poder trabalhar, a gente consegue ter só um único arquivo, que seria só essa const, por exemplo, e nessa const a gente pode chamar funções JavaScript, a gente pode adicionar um CSS inline nele, então a gente vai ter todo um poder maior e uma organização também que é muito importante. E não é obrigatória a utilização dele no React, você pode utilizar sem ser dessa forma, mas é um padrão que é seguido nos projetos e não tem nenhum ponto negativo assim que se prove pela utilização do JSX. Então agora vamos fazer um teste e criar ele com um stateless component que a gente aprendeu na aula anterior, e nas próximas a gente vai até aprofundar mais esse conhecimento do stateless. Então vamos criar uma pasta aqui chamada components, e dentro dessa pasta a gente vai criar um arquivo chamado hello.js. Esse hello.js vai ser o nosso stateless component, que é aquele componente que não estende da classe do React. Então, para a gente poder criar esse componente, a gente vai ter que importar primeiramente a livraria do React. Então a gente vai escrever React, depois a gente vai falar from React. E pronto, feito isso a gente já importou o React. Agora a gente vai ter que criar um stateless component, como foi ensinado nas aulas anteriores. Então a gente vai dizer um const hello. Vamos utilizar, por favor, arrow function e abrir e fechar chaves. Agora, como stateless a gente já explicou como é que funciona, vamos fazer um return, e dentro desse return a gente vai criar a nossa div e escrever aqui h1 Olá Mundo novamente. E pronto, esse aqui é o nosso stateless component utilizando o JSX. Então, antes da gente poder chamar esse stateless component, a gente vai ter que exportar ele aqui. Isso aqui a gente vai aprender também nas próximas aulas. Export, full e o hello. Fazendo isso, vamos salvar e vamos agora chamar esse stateless component aqui dentro do nosso Olá Mundo. Então, para chamar, a gente vai simplesmente fazer um hello e fechar aqui. Agora eu já estou com o npm start aqui. Vamos só ver aqui o que aconteceu. A gente esqueceu só de importar aqui. Então vamos import hello from components hello. Não precisa botar o ponto .js aqui. Fazendo isso, Olá Mundo novamente, que é exatamente o nosso JSX que a gente fez aqui no nosso stateless component, e vocês podem perceber que é basicamente HTML, só que é um HTML diferente, como eu já mostrei para vocês. Aqui no desenvolvedor do Chrome a gente pode ver que tem a nossa div e tem o nosso H1 normalmente. E é legal a gente fazer esse teste porque vocês conseguem perceber e ter uma visão melhor dos componentes, que são a ideia principal do React.
E dá para perceber que a gente pode criar vários componentes em pastas separadas, e com esses componentes a gente pode utilizar quantas vezes for preciso. Então se a gente quiser chegar aqui no nosso Olá Mundo e replicar esse hello aqui quantas vezes a gente quiser, em qualquer página que seja, é só dar um import aqui, a gente vai poder ter vários componentes sendo repetidos. E com isso a gente pode ganhar muito tempo, é algo bem útil. Agora, uma diferença do HTML normal com o JSX é que se a gente for colocar uma classe, por exemplo, normalmente a gente vai simplesmente chegar aqui na nossa tag, digitar class e botar o nome da classe. Porém, aqui no JSX a gente vai mudar um pouquinho. Em vez de digitar só class, a gente vai digitar class e depois name. Vocês podem perceber que até o VS Code fala aqui, ó, JSX Attributes. E a gente fazendo isso, a gente vai seguir o padrão normal, que seria igualdade e aqui digitar o nome da classe. Vou colocar como hello aqui. Isso aqui é basicamente uma estrutura do ES6 que a gente está seguindo, que tem que ser o class name aqui junto com o JSX. E atualizando, a gente vai poder perceber que já está tudo aqui com a nossa classe funcionando normal, que é a classe hello que a gente colocou. E outra diferença que a gente vai poder perceber, que eu inclusive tive, é que se a gente tentar colocar outra H1 aqui, ó, no fechamento da minha div e salvar, a gente vai receber um erro aqui. Ele está dizendo que os elementos JSX tem que estar colocados dentro de uma única tag. O que é que ele está querendo dizer basicamente? É que você não pode colocar outros elementos fora dessa root aqui, entre aspas. Tem que ser tudo dentro dela. Então, ou você segue esse padrão, que é geralmente o que o pessoal faz, que é sempre colocar aqui, e eu inclusive recomendo você sempre colocar aqui, ou você pode simplesmente deixar aqui um sinal do maior que, com a sua abertura e seu fechamento, e aqui outro sinal, mais com essa barrinha. E aí, se a gente atualizar, pode ver que funciona normal. A gente consegue fazer a impressão desses componentes sem estar utilizando uma única div. E pessoal, por hoje é só, uma aula bem simples mesmo, bem rápida sobre o JSX ou JSX, como você quiser chamar. E valeu galera, até o próximo vídeo.